نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. Quanto ao segundo tipo de água mencionada pelo autor, يقول: ثانيا الماء الطاهر، وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها، فغير أوصافه كلها أو بعضها. Então, o segundo tipo de água, o autor diz que é a água pura. طاهر، الماء الطاهر, a água pura. E aqui é importante fazer a diferença entre estes dois termos. O primeiro é tahur e o segundo é tahir. O primeiro é purificante e o segundo é pura. Então temos uma água que é purificante, da qual falámos anteriormente, e agora vamos falar de uma água que é pura. É uma água que é pura e não purificante. É unicamente pura. Tahir. Então, o autor diz que a água pura é a água que foi misturada a uma substância pura. A água pura é uma água que foi misturada a uma substância pura, ou à qual foi adicionado algo de puro, como por exemplo sabão, leite, farinha, chá, etc. E que estas substâncias, ou esta substância pura que foi adicionada à água, alterou o seu aspecto inicial. Quer dizer, temos, por exemplo, uma água que é natural. Uma água que está sobre o seu estado natural, que seja a água da chuva, por exemplo, ou a água do mar. Esta água, este recipiente de água, por exemplo, veio a ser alterado. Quer dizer que vamos adicionar a esta água algo de puro. E que esta coisa que foi adicionada à água a modificou. Modificou o seu aspecto inicial completamente ou parcialmente. Que esta mudança seja parcial ou completa. Isto é, que a água seja modificada de maneira completa ou parcialmente. Que esta substância pura que se veio adicionar à água a modificou completamente ou que a modificou parcialmente. Um pouco. Quer dizer que estes elementos puros que foram misturados à água alteraram completamente ou parcialmente o seu aspecto. Isto é, o aspecto da água. Logo que olhamos para esta água, logo que observamos esta água, nos já percebemos que ela foi alterada. Que foi alterada parcialmente, quer dizer um pouco, ou completamente, totalmente. Quer dizer que foi completamente modificada, derivado a esta substância pura que foi adicionada a ela. Depois o autor diz: وحكمه أنه طاهر عفوا أنه طهور ما دام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. O autor diz qual é o julgamento,
qual é o veredito deste segundo tipo de água, que é al-ma at-tahir, a água pura? O autor diz que o seu julgamento, o seu veredito, é que continua a ser purificante enquanto é chamada água. E isto é importante compreender. Enquanto é chamada água, quer dizer que logo que observamos esta água, continuamos a chamar água, quer dizer que não foi modificada, quer dizer que, apesar de ter sido adicionado algo, não a modificou, então esta água é considerada como purificante. Continua a ser considerada como purificante e não pura. Porquê? Porque não foi alterada. Não foi alterada. Quer dizer, apesar de lhe ter sido adicionado algo de puro, a água não mudou de aspecto. E isto, geralmente, se a substância que foi misturada à água foi em muito pequena quantidade. Quer dizer que se foi em pequena quantidade, é normal que a água não perca o seu aspecto natural e continue a ser chamada água purificante. Então, neste caso, uma quantidade de água à qual foi adicionada uma substância, um elemento puro e que não modificou o seu aspecto, então esta água continua a ser purificante, continua a ter exatamente o mesmo veredito, o mesmo julgamento que o primeiro tipo de água que mencionámos anteriormente. Mas aqui é importante de ouvir o seguinte, aquilo que o autor mencionou depois. Então, repetimos, isto é, enquanto podemos dizer que é água, que podemos continuar a chamá-la água e que continua a ter a mesma denominação que é água, então esta água é purificante. Mas, o autor diz, mas se por acaso perde a denominação de água, mas se por acaso perde a denominação de água, quer dizer que já não se chama água, já não tem o aspecto de água, então neste caso é pura em si mesma, mas não purificante para nós. Isto é, a água que está sobre o seu estado natural, que é considerada como purificante, se lhe for adicionado, se for misturada com um elemento, com uma substância pura, e que esta água é alterada, quer dizer que já não é considerada como água, já não tem o aspecto de água, então, neste momento, neste caso, chamamos este tipo de água pura, mas não purificante. Água pura, mas não purificante. Quer dizer que ela é pura em si mesmo, mas não é purificante para nós. Isto é, que não podemos fazer al-wudu, não a podemos utilizar nas adorações. La yusta'mal fil ibadat. Não podemos utilizar este tipo de água, que é a água pura, nas adorações. Não podemos fazer al-wudu com ela e também não podemos fazer al-ghusl. Não podemos fazer as pequenas nem as grandes abluções com a água pura. Mas continua a ser permitida fil adat. Podemos utilizar a água pura fil adat nos nossos costumes. Isto é, para o consumo, para beber, mas também para cozinhar ou qualquer outra utilidade que seja.
E podemos dar um breve exemplo, antes de passar ao terceiro tipo de água. Podemos dar o exemplo de, por exemplo, temos uma quantidade de água purificante, como mencionámos no início, por exemplo, água da chuva, à qual vamos adicionar uma ligeira quantidade de chá, por exemplo. Uma pequena quantidade de chá. E que esta pequena quantidade de chá que foi adicionada a esta água que estava sobre o seu estado natural, não modificou o aspecto desta água. Quer dizer que ficou como era. Quer dizer que não foi modificada. Continuamos a ver que a água, se a observamos, tem exatamente o mesmo aspecto que tinha anteriormente a termos misturado com uma pequena quantidade de chá. Então, neste caso, a água, se tem o seu aspecto natural, inicial, e que não foi modificado o seu aspecto, então guardou a sua denominação de água. Então continua a ser considerada água purificante. Ma'un tahur. Porquê? Porque não, o seu aspecto inicial não foi modificado. Caso contrário, por exemplo, exatamente a mesma quantidade de água, à qual adicionamos uma grande quantidade de chá. E que esta água, vemos claramente que modificou. Quer dizer que ficou com cor de chá e já não ficou com cor de água. Quando a observamos, para nós já não é água, é chá. Então esta água passa do estado de purificante ao estado de pura. Isto é, continua a ser pura, porque podemos beber. O chá é permitido, podemos beber esta água, mas não podemos fazer as abluções com ela. Não podemos, pode ser utilizada para al-adat, os costumes, que é para beber ou para cozinhar, mas não é permitido de a utilizar para al-ibadat, as adorações como al-wudu wal-ghusl, as grandes ou as pequenas abluções. Isto é, de maneira resumida, este tipo de água, que é o segundo tipo.